Olá pessoal, tudo bem? Beleza? Professor Cristiano Andrade de volta, trazendo algumas dicas aqui da prova de Polícia Militar Soldado de São Paulo, PM de São Paulo, prova que vai ter nos próximos dias aí. O pessoal tá perguntando, tá meio ansioso, o que vai cair e tal. Vou falar um pouquinho aqui as dicas do que vai cair na prova de matemática, baseado naquilo que está sendo cobrado, né, de uns anos para cá. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, clique no sininho para receber as notificações, porque a gente já tem 400 videoaulas de várias matérias: matemática, física, química, português, inglês, contabilidade, muitas questões de concurso, questões de vestibular. Tem muito material de qualidade gratuito aqui para você. Nossa página no Facebook é Super Força Escolar, nosso site www.superforçaescolar.com.br. Bom, basicamente, tá? Eu peguei as 3, 4 últimas provas e montei aqui para você, né, o que está sendo cobrado, o que tem sido cobrado. Então, questões com porcentagem normalmente são de 2 a 3. Essas questões de porcentagem ele pode misturar com alguma coisa. Normalmente ele mistura com alguma coisa. Tem questão só de porcentagem? Tem. Mas normalmente ele mistura com alguma coisa. Às vezes ele mistura com a questão de média aritmética. Às vezes ele mistura com a questão de volume, né? Questão de geometria espacial, né? Às vezes ele mistura com algum outro assunto, né? Mas normalmente são de 2 a 3 questões, então toda a prova cai porcentagem importante, né? Fração normalmente são 2, tá? Pode ser que caia uma a mais, uma a menos, mas normalmente a média aí são 2 questões com fração. Essa questão com fração, ela pode também estar misturada. Ela pode estar misturada numa questão de geometria, ela pode estar misturada com uma equação, né? Um sistema, né? Sistema inclusive de 1 a 3. Teve prova que tinha um só, toda a prova tinha sistema. Mas tinha prova que chegou a ter 3 sistemas, 3 questões de sistema, ok? Equação no primeiro grau, de 1 a 2, teve questão que praticamente não cobrou equação, de repente ela estava misturada com alguma coisa, mas tem questão às vezes que é só de equação do primeiro grau. MMC, normalmente cai uma questão, de mínimo múltiplo comum, MMC. Regra de 3, de 1 a 3, né? Pode ser com grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais, pode ser também com regra de 3 composta. Se eu não me engano, acho que tinha uma questão lá com regra de 3 composta também, tá? Média aritmética normalmente é uma das últimas questões, inclusive, lá para 25, 26, pode dar uma olhada na prova que normalmente cai uma questão mais ou menos um número parecido, né? Média aritmética. Aí média aritmética pode ser que ele mande calcular a média, que é o mais simples, pode ser que tenha um termo lá que ele tem que calcular, ou que ele coloque o enunciado. Às vezes tem umas questões melhor elaboradas, né? Mas o que cobra mais coisa. Geometria plana normalmente é uma questão de área, de perímetro, alguma coisa assim. Geometria espacial normalmente é uma também, e ele vai trabalhar muito a parte de volume do prisma, né, com base retangular, com base quadrada. Normalmente é isso que ele pede, tá? Cilindro não me lembro, acho que não é cobrado não, pelo menos que eu me lembre não. Conversão de unidades, de 1 a 2, unidade de volume, unidade de tempo, então é importante você dominar, né, conversão de unidades. De comprimento eu não me recordo, né, que eu me lembre de volume e de tempo, ok? Então essas são as dicas aí de prova de matemática. Na sequência a gente vai passar umas dicas aí de português para essa prova. Segura aí. Agora as dicas aqui de português. Bom, o que mais cai na prova de português da PM de São Paulo? Com certeza, em primeiro lugar, está a interpretação de texto. Tem bastante questão de interpretação de texto. Então você tem ali 18 questões, se não me engano, né? Então, mais ou menos 1/4, 1/3 da prova é interpretação de texto, de 5 a 7 questões. Chega a ter 7 questões de interpretação de texto. Classes gramaticais, de 3 a 4. É a segunda coisa que mais cai. Então você tem lá verbo, advérbio, conjunção, pronome. Normalmente é isso que ele vai cobrar. Concordância tem de 2 a 3 questões e regência de 1 a 2. Às vezes tem mais concordância do que regência, às vezes só tem concordância, não tem regência. Mas normalmente tem um pouco de cada, umas 2, por exemplo, de concordância e uma de regência. Normalmente é isso que acontece.
Sinônimos é uma questão, normalmente, ele tem uma palavra lá, você tem que substituir por uma palavra que tem o mesmo sentido, né? Tem também questões aqui com sentido figurado, então, com sentido conotativo, né? A linguagem figurada, palavras que você utiliza como no sentido que não é o sentido clássico, né, da palavra, né? Então, sentido figurado. Pontuação normalmente é uma, principalmente vírgula, né? O que mais cai é questão sobre vírgula. Porque eu me lembro, só caiu questão de vírgula. E tem uma questão normalmente de crase, pode ser também alguma coisa relacionada à ortografia, não apenas a crase, né? Mas normalmente é uma questão de crase. Então, basicamente é isso aqui, tá? Então, sobre o nível da prova. A prova de português é um pouquinho mais difícil, a prova de matemática é um pouco mais simples, né? Tem, vamos dizer assim, pelo que eu vi das últimos testes e últimas provas, matemática é mais ou menos previsível, né? Então não sai mais ou menos daquilo que eu tinha comentado, né? Mais ou menos disso aqui não sai muito não. Português também não vai sair muito disso, mas português às vezes tem algumas questões que vão te induzir ao erro. Então fique bem atento, leia com atenção. Se for o caso, leia 2, 3, 5 vezes, tá? O enunciado, para você não cair na armadilha. O examinador sempre coloca uma armadilha, uma pegadinha lá para você cair, tá bom? E continue aí seguindo o nosso canal, vão ter muita coisa legal, já temos quase 20 aulas aí da PM de São Paulo, em breve vamos ter um curso específico, bem interessante aí, tá bom? Boa sorte aí, eu quero ver muitos aprovados, hein? Até mais aí, valeu!